Você sabe que, como padre, um grande desafio que eu tenho é justamente convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus. Nós acreditamos muito na nossa miséria. Nós prestamos atenção demais nas nossas misérias. Não que isso seja ruim. Prestar atenção nas misérias não é nenhum problema, pelo contrário, a gente fica atento. O problema é quando a gente só presta atenção nas misérias e a gente não dá um passo na direção da superação delas, que é justamente acreditar que Deus nos ama mesmo assim. A gente só é capaz de superar uma fraqueza quando nós somos amparados de maneira amorosa por alguém. E o que é interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Quando eu sou amado por alguém, eu reforço as minhas reservas de amor próprio. E é por isso que a Boa Nova consiste em apresentar às pessoas a pessoa de Jesus. Todo e qualquer processo de evangelização começa por apresentar Jesus à pessoa. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós, num homem chamado Jesus, que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada justamente porque ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam jogados à beira do caminho? Aliás, boa parte das histórias que você vai conhecer de Jesus através dos evangelhos, são 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João e Marcos. As histórias que você vai encontrar aqui, que nos revelam quem é Jesus, são contadas à beira de alguns caminhos. Jesus não ia para algum lugar. O mais importante não era chegar, era por onde ele passava e com quem ele se encontrava. O Evangelho está cheio de narrativas assim, de Jesus encontrando pessoas que estavam à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. Não sabemos quantos anos ele passou ali à beira do caminho. O certo é que aquele homem já estava acostumado em ser julgado fora. Ele pertencia à periferia social. Porque era cego, ele não podia tomar um caminho. Ele não podia seguir. Então, ele ficava ali, à beira do caminho, ouvindo quem passava. Ele não via quem passava, ele ouvia. E ele não podia ir a lugar nenhum, porque estava cego. E essa cegueira, a parte que ele vivia por ser cego, era muito reforçado também pelo discurso religioso do seu tempo, que compreendia a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer que não estava muito satisfeito com aquela pessoa. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto. Uma injustiça legalizada, um desamor legalizado que a religião permitia. Aquele homem que estava à beira do caminho, de repente ouve a voz de Jesus e não pensa 2 vezes. Manifesta o desejo de encontrá-lo. Imediatamente alguém diz para ele: cala a boca, não perturbe. Mas de repente uma outra voz diz o contrário: levanta-te, coragem, vai até ele. E o Evangelho diz que primeiro ele se desenrola do manto, salta e corre ao encontro de Jesus. Tão significativo esse desenrolar do manto, né? Como se ele estivesse jogando fora toda a estrutura que o mantia preso à beira do caminho. Neste manto, todo o preconceito das pessoas, todas as justificativas que este homem já havia acreditado, que lhe fixavam naquele lugar. Sim, porque vai indo, a gente se acostuma com a escravidão, a gente se acostuma com o abandono, a gente acha que a gente merece aquilo mesmo. Certamente todas as falas que foram ditas a este homem provocaram este envolvimento que está no manto. O manto travava este homem no chão. E é interessante, né? Se você está enrolado, você não tem como sair, saltar. Você precisa primeiro desenrolar o manto, para depois você ter condições de dar um salto. Então o Evangelho diz que primeiro ele se livrou do manto que o amarrava. E então ele dá um salto e caminha na direção de Jesus. E estando diante de Jesus, ele escuta uma pergunta tão óbvia. Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? E aquele homem só queria uma coisa: ele queria enxergar. Ele queria ter o direito de voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele poderia retomar o caminho. Ele poderia sair da beira do caminho. Quem está à beira do caminho não está indo a lugar nenhum. Mas ao ser curado, ele sabia que ele poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ele ir.
O cego já tinha se tornado mendigo também, porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio sustento. A cegueira havia desencadeado a mendicância. E ele sabia que se voltasse a enxergar, ele perderia a escravidão do manto, ele sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo. Ele retomaria a sua dignidade. A dignidade não vai embora da gente, mas ela fica adormecida, né? Por causa da vida que a gente vai levando, a gente esquece que a gente é digno. É o poder do pecado na nossa vida. Ele não retira a nossa dignidade, porque é irrenunciável. A dignidade humana não pode ser retirada nem quando eu me torno um criminoso. Ela não sai de mim, mas ela fica ofuscada. E ofusca sobretudo a consciência. A ação do diabo em nós é aqui, é na mente, né? Ele vai possuindo o nosso pensamento. E ele vai semeando a gente de pessimismos, de maldades, que nós praticamos contra nós, no primeiro momento. Autodesprezo, falta de amor. E quando a gente deixa de se amar, nós nos tornamos um território favorável à indignidade. Então, aquele homem estava esquecido de que era digno. Tantos anos amarrado naquele manto, esqueceu-se de tudo que possuía como riqueza. E aquela palavra de Jesus para ele foi significativa demais. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E o que é mais interessante é que Bartimeu foi no essencial. Outro dia preguei um retiro sobre isso. Se Deus estivesse diante de mim e me perguntasse: Fábio, o que queres que eu te faça? Eu tenho tanto medo de dar a Deus a resposta errada. Sabe por quê? O nosso jeito de viver nos superficializa tanto que a gente costuma não ter acesso ao nosso querer mais profundo. A gente só conhece os quereres à flor da pele. A gente só conhece o que é superficial em nós. Eu quero isso. E de repente o isso que eu quero não corresponde às minhas necessidades fundamentais. Bartimeu, por exemplo, sabe que a única coisa que ele precisa é voltar a enxergar. Isso é essencial para ele. E ele não dispersa o pedido. Ele vai no fundamental. E então ele descobre que porque está pedindo um fundamental, aquilo que ele de fato precisa, Deus não lhe nega. Porque Deus não é um pai que fica fazendo o que os filhos pedem, as paixões, né? Ou os caprichos. Não. Toda vez que eu peço a Deus uma realidade que não é para mim, Ele vai me negar. Eu posso até duvidar do amor dele por mim, porque me negou aquilo, mas o próprio tempo vai se encarregando de me mostrar que aquilo que Deus me negou era apenas uma prova de amor. Eu preciso ficar muito atento àquilo que peço a Deus, porque eu, quando estou movido pela superficialidade do querer, eu peço a Ele apenas aquilo que quero e não o que de fato preciso. E o querer precisa estar unido à minha necessidade. Por isso que eu digo que é preciso quebrar todas as barreiras que me separam do verdadeiro querer, daquilo que de fato eu preciso e quero. Em Bartimeu, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu o supérfluo, ele pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. O querer mais profundo, fundamental, elementar, na ponta da língua. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, sem titubear. Eu fico pensando, sabe, que muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos. Ficamos sim à beira do caminho, ficamos amarrados nos nossos mantos, nas nossas segregações, na nossa falta de amor. Mas isso não é o suficiente para nos amadurecer. Perdemos pessoas, perdemos estruturas, mas isso ainda não é o suficiente para nos amadurecer, para nos fazer chegar à consciência do que de fato queremos, para nos colocar no caminho do fundamental, sabe? Tenho medo que o nosso sofrimento seja em vão e que ele só nos amargure,
não nos amadureça, que Ele não provoque a maturidade que provocou em Bartimeu, para colocá-lo com condições, capacidade de dizer ao Senhor o que ele de fato queria. Tenho vergonha às vezes da oração que faço a Deus, do que peço, que não corresponde à minha necessidade, corresponde às vezes aos meus caprichos, às minhas paixões vãs, quando na verdade eu preciso saltar para estar diante do Senhor e pedir a Ele o que eu quero, mas o querer mais profundo que está ligado àquilo que eu necessito. Então, há duas formas de responder. Senhor, o que queres que eu te faça? O Senhor me pergunta. Eu posso responder a Ele a partir de um querer superficial que não corresponde ao que eu preciso, ou eu posso responder a partir de um querer que já está à flor da pele, porque já foi muito metabolizado, compreendido, fruto do sofrimento, da luta, da maturidade, que me traz isso na ponta da língua. Senhor, que eu veja. E neste veja, nós colocamos todas as necessidades do nosso coração para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que eu seja fiel, Senhor. Que eu seja verdadeiro. Que eu seja justo. Que eu deixe de ser ciumento, possessivo. Que eu deixe a mentira. Que eu deixe o apego. Que eu me liberte de tudo aquilo que me priva de ser quem eu posso ser. De todas as realidades que me colocam à beira do caminho. Que eu me liberte, Senhor, da minha infantilidade, da minha maldade, da minha crueldade. Que eu tenha, Senhor, condições de descredenciar todas as minhas ilusões. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, minha gente, saber responder a ela faz toda a diferença na nossa oração. Porque Deus continua falando conosco através de Jesus da mesma forma como falou com Bartimeu, de maneira muito humana. Por isso o mistério da encarnação continua agindo em nós. Porque Ele é humano, uma linguagem humana escrita aqui na Sagrada Escritura. Eu tenho contato com o Verbo encarnado aqui. Deus encontrando um outro homem, da mesma maneira como um amigo encontra outro amigo. Nós não estamos falando de uma voz que veio do céu. Não, nós estamos falando de um homem que se interessa por alguém que está jogado no chão. Nós estamos falando de um Deus encarnado que está falando com voz humana, olhando com olhar humano, socorrendo com braços humanos. É esse Deus encarnado que me fala também da mesma forma, com os mesmos recursos humanos. Embora seja uma letra sagrada, né? Uma história santa, mas os elementos que constituem essa história são todos humanos para que a gente tenha condições de compreender que o que aconteceu com Bartimeu acontece comigo, com você. Que nós também temos às beiras dos nossos caminhos. De vez em quando nós também estamos às beiras. De vez em quando nós estamos julgados, cegos, sem saber para onde ir, privados do essencial e até mesmo sem condições de dizer a Deus o que a gente quer. Tamanha a nossa confusão mental, afetiva, psíquica, espiritual, tamanha a desordem da nossa vida, tamanha a nossa falta de autoconhecimento, o nosso despreparo para ser quem a gente é e a nossa incapacidade de dizer a Deus o que nós queremos. Se hoje lhe fosse dada a oportunidade de estar diante de Jesus, da mesma forma como Bartimeu esteve, e se o Senhor perguntasse a você, da mesma forma como que perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que responderias para ele?